Olá, meus amigos e minhas amigas. Iniciamos o vídeo de hoje relatando o que correspondentes estrangeiros viram em Kursk nos últimos dias. Isso mesmo, repórteres da Associated Press, em uma viagem organizada pelo próprio governo ucraniano, relataram o que viram na região de Kursk, na Rússia. Esse rastro de destruição foi deixado pelas forças ucranianas durante a incursão que cruzou a fronteira e chegou até a cidade de Sudzha. E segundo ele, os danos são bem visíveis. Só para vocês terem uma ideia, tiros de artilharia arrancaram pedaços da estátua de Vladimir Lenin, que fica na praça central da cidade russa. E segundo eles, também janelas de prédios administrativos foram estouradas, fachadas amarelas que eram antes brilhantes, agora estão marcadas por buracos de bala e queimados. No relato deles, não há dúvida da forma como as tropas passaram por aquela região. Zelensky afirmou na última quinta que Sudzha está completamente sob controle das tropas ucranianas. Essa cidade, que fica a apenas 10 quilômetros da fronteira, é a maior cidade russa capturada desde o início dessa operação surpresa. Ao longo das estradas que levam a Sudzha é possível ver os rastros deixados pelos combates. Em meio aos destroços espalhados pelo chão, há uma placa crivada de balas com setas apontando para duas direções, à esquerda a Ucrânia e à direita a Rússia. E à beira da estrada está um tanque queimado, lembrando a todos da violência e da intensidade dessa ofensiva. Mas por falar em destruição, gente, a Ucrânia destruiu uma ponte na região de Kursk e parece ter mirado em pelo menos mais uma. Essa estratégia faz parte de uma ofensiva que já dura 12 dias e que tem como objetivo cortar as linhas de abastecimento russas e consolidar os ganhos territoriais que a Ucrânia tem alcançado. Analistas estão dizendo que a destruição da ponte, que cruzava o rio Sein perto da cidade de Klushikov, a cerca de 16 km a noroeste da zona de combate Kursk, pode dificultar a resposta da Rússia ao ataque ucraniano. Isso porque, mesmo havendo rotas alternativas, mover tropas e suprimentos ficará bem mais complicado. O comandante da Força Aérea da Ucrânia, o tenente-general Mykola Odeshchuk, postou um vídeo nas redes sociais ontem, sexta-feira, mostrando a explosão que partiu a ponte em duas, perto da margem do rio. Odeshchuk comentou o seguinte: os pilotos ucranianos estão realizando ataques de precisão em pontos fortes do inimigo, concentrações de equipamento, assim como nos centros logísticos e nas rotas de abastecimento inimigas. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia reconheceu a destruição da ponte e afirmou que isso interrompeu a evacuação de civis, alegando ainda que voluntários que ajudavam os evacuados foram mortos no ataque. Essas alegações, porém, não puderam ser verificadas de forma independente. A destruição da ponte em Klushkov indica, segundo os analistas, o compromisso da Ucrânia com uma luta prolongada na região oeste da Rússia. Ao tentar interromper as linhas logísticas de Moscou, a Ucrânia pode estar se preparando para uma campanha longa para fortalecer e possivelmente expandir suas posições na área. Essa incursão ucraniana em território russo começou na semana passada com um ataque surpresa, e que muitos acreditavam que seria de curta duração. Mas depois que as forças ucranianas avançaram rapidamente pelas defesas russas e capturaram várias vilas, Kiev enviou mais tropas, transformando a operação em uma ofensiva em larga escala e, na prática, abrindo uma nova frente de batalha no oeste da Rússia. Na última quinta-feira, o exército ucraniano afirmou que agora controla mais de 80 assentamentos russos na região de Kursk, incluindo Sudzha, uma cidade com cerca de 6 mil habitantes. Embora essas alegações não tenham sido verificadas de forma independente, os analistas acreditam que Sudzha esteja de fato sob controle total da Ucrânia. Mas, como os especialistas militares alertam, os desafios para a Ucrânia tendem a aumentar. À medida que a ofensiva avança, será mais difícil capturar mais território, especialmente com a chegada de reforços russos e o alongamento das linhas de abastecimento ucranianas, o que pode expor as posições fixas da Ucrânia a ataques aéreos devastadores da Rússia. Tribor Fouillet, vice-diretor do Instituto de Estudos Estratégicos e de Defesa, um centro de pesquisa francês, destacou que a Ucrânia precisará trazer armas de defesa aérea e de artilharia, organizar linhas logísticas e substituir soldados na nova frente. Para ele, não é fácil abrir uma nova frente e mantê-la assim. Nos últimos dias, o avanço da Ucrânia na região de Kursk desacelerou, isso de acordo com mapas de código aberto no campo de batalha, baseados em imagens de combate e de satélite. O Instituto para o Estudo da Guerra, um think tank baseado em Washington, informou na sexta-feira que a Ucrânia continuava fazendo pequenos avanços e que suas forças estavam agora em Borky, uma vila a cerca de 13 quilômetros a sudeste de Sudzha. Analistas militares e autoridades dos Estados Unidos disseram que o comando russo trouxe reforços principalmente de dentro da Rússia
E, segundo eles, foi um esforço meio desorganizado que tem desacelerado a resposta do país. Segundo o general Christopher Cavoli, principal comandante militar da OTAN, falou durante uma palestra em Nova York na última quinta-feira, a Rússia ainda está tentando achar uma resposta. Ele descreveu a reação russa como bastante lenta e dispersa, enquanto as autoridades russas tentam decidir quais forças militares e de segurança devem liderar a contraofensiva. Fuile observou que a resposta desarticulada da Rússia incentivou a Ucrânia a fortalecer e expandir suas posições, após um ataque inicial que envolveu cerca de 1.000 soldados. Um general do exército alemão estimou na semana passada que Kiev já teria comprometido até 6.000 homens na operação, com mais 4.000 em funções de apoio do outro lado da fronteira na Ucrânia. Segundo Fuile, começou como uma incursão, mas os objetivos mudaram à medida que o sucesso veio. Como vocês lembram, os ucranianos também tomaram medidas para dificultar a chegada de reforços russos, atacando uma coluna de veículos militares carregando tropas há uma semana e, na sexta-feira, destruindo a ponte de Klushkov. Moscou afirmou ontem à noite que a Ucrânia destruiu a ponte usando foguetes ocidentais, possivelmente o sistema americano HIMARS. Essa alegação não pôde ser confirmada de forma independente e a Ucrânia sugeriu que usou jatos de combate. Emil Casterhelm, analista militar do Blackbird Group, da Finlândia, que analisa imagens de campo de batalha, disse que a Ucrânia também danificou outras pontes sobre o rio Sein, embora a localização delas ainda não esteja clara. Se as 3 pontes sobre o Sein forem completamente destruídas, isso pode causar sérios problemas logísticos para os russos. Além da interrupção da operação militar de Moscou, a destruição da ponte de Klushkov também pode dificultar a evacuação de civis russos, isolando vilarejos das rotas de saída da zona de combate. Outro objetivo ao destruir a ponte, que fica a cerca de 10 quilômetros da fronteira ucraniana, pode ser facilitar o caminho das forças ucranianas para territórios próximos. Nos últimos dias, as tropas ucranianas avançaram tanto para o norte quanto para o sul, com o aparente objetivo de estender seu controle, não para o interior da Rússia, mas ao longo da fronteira ucraniana. Os analistas dizem que a área fronteiriça russa era relativamente pouco fortificada e defendida, enquanto avançar para o oeste na Rússia significaria passar por centros urbanos maiores, que são mais difíceis de capturar, além de enfrentar novas linhas de trincheiras e valas antitanque que Moscou começou a cavar a cerca de 50 quilômetros da fronteira ucraniana. Casterhelm sugeriu que atacar a cidade de Klushkov poderia ser um próximo passo lógico se a Ucrânia quiser continuar a ofensiva em novas direções e conquistar mais territórios relativamente fácil. Se a Rússia vai permitir isso, ainda não sabemos. Casterhelm mencionou que as forças russas já construíram pelo menos uma ponte temporária adicional sobre Sein. Fuile concluiu: a próxima semana será decisiva. Vamos avaliar a força da contraofensiva russa e seu impacto sobre os ucranianos. Bom, gente, para ter uma visão um pouquinho mais detalhada sobre o que tem acontecido em Kursk, vamos aproveitar uma reportagem do Washington Post, que teve acesso às mais diversas fontes. Bom, eles relataram que forças ucranianas participaram de incursões na região de Belgorod e os soldados que estiveram nessas operações disseram que realizaram ataques mecanizados perto do posto fronteiriço de Kolodilovka, isso no dia 11 de agosto, avançando até cerca de 10 quilômetros na área. Fontes russas confirmaram que as forças ucranianas realmente atacaram várias vezes perto de Kolodilovka nos últimos dias e chegaram a tomar o posto fronteiriço em 15 de agosto. Embora não tenham mencionado que as tropas ucranianas avançaram tanto além do posto. O Washington Post também informou que as forças ucranianas mantiveram posições dentro da região de Belgorod enquanto estavam sob intensos ataques aéreos e de artilharia russos. Veículos blindados ucranianos chegaram a cruzar para resgatar o pessoal que ainda estava nessas posições no dia 15. No entanto, até 16 de agosto, o Instituto para o Estudo da Guerra não observou nenhuma evidência ou relato que sugerisse que as forças ucranianas ainda permanecessem na região de Belgorod. Os soldados ucranianos contaram ao Washington Post que as forças russas em Belgorod estavam mais preparadas para repelir essas incursões, e isso se comparado com as forças na região de Kursk. Eles disseram que em Belgorod havia uma extensa rede de fortificações antitanque e áreas minadas ao longo da fronteira. Bom, gente, agora que já falamos bastante das ações ucranianas, agora vamos atravessar a fronteira para falar das operações russas em território ucraniano. Fontes russas afirmaram ontem que suas forças avançaram em um setor de até 3,6 quilômetros de largura ao norte de Pichane, ao sudeste de Kupiansk.
Mas até agora não houve confirmação independente nem imagens geolocalizadas que confirmassem essa informação. Em outras regiões também há registro de mudança nas posições. As forças russas continuam com operações ofensivas ao nordeste Kupiansk, perto de Sinkivka, e ao sudeste, próximo a Lushivka, Krulianivka, Kolishinivka, Berestov, Stelmakhnivka e Andrivka, além de estarem avançando em direção a Lozova e a noroeste de Kremina, perto de Makivka e Nevsk, e também a oeste de Kremina, nas proximidades de Toshk e Terni. Além desses avanços na área de Toretsk, os russos avançaram em meio a operações ofensivas contínuas. Imagens geolocalizadas publicadas ontem, 16 de agosto, indicam que as tropas russas avançaram ao sudeste de Zalizny, que fica a sudeste de Toretsk. Um blogueiro militar russo afirmou que as tropas de Moscou avançaram até um monte de resíduos de mina na periferia sudoeste de Pivnikny, o que está de acordo com as avaliações das imagens geolocalizadas. O chefe da administração militar de Toretsk, Vasil Shinik, afirmou que grupos de sabotagem e reconhecimento russos estão tentando entrar em Toretsk, mas que as forças ucranianas estão conseguindo repelir esses grupos. Mas tem mais. Na área de Pokrovsk, as forças russas continuam avançando a leste da cidade e, ao que parece, se esforçando para cercar as forças ucranianas ao sudeste. Imagens geolocalizadas indicam que as tropas russas avançaram mais ao sudeste de Rodivka, enquanto blogueiros militares russos afirmaram que os russos estão se aproximando da cidade de Minohrad, que fica a cerca de 8 quilômetros da linha de frente atual. No entanto, ainda não há confirmação visual desse avanço. Vocês lembram que no vídeo de ontem nós falamos que as tropas russas estariam a 35 quilômetros da cidade. Mas houve atualização e o chefe da administração militar de Pokrovsk, Serhiy Dobryak, falou que os russos estão a pouco mais de 10 quilômetros de Pokrovsk, enquanto as imagens geolocalizadas registram a presença deles a cerca de 14 quilômetros da cidade. E para terminar, o ministro da Defesa da Rússia, Andrei Beluzov, deu crédito à 75ª Brigada de Fuzileiros Motorizados, que é parte do 41º Exército de Armas Combinadas, por ter capturado Ivanivka ao leste de Pokrovsk. Ficamos por aqui. Se esse vídeo for útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.